Salve galera aqui do canal Biolodúvidas, eu sou o Patrick Gomes e hoje você vai ter a pesca mais perfeita do mundo, porque hoje iremos construir aqui um mapa mental sobre respiração celular. Isso mesmo, isso aqui já para quem já estudou o assunto, só quer filtrar as principais informações e quer dar aquela pescazinha, né? Eu tô ligado que tu quer pescar, né? Já vai apertando aí o dedo do like, meu querido, para poder valorizar o trabalho aqui do professor, mano. Quando você não deixa o like, quem é que vai deixar o like, mano? Deixa o like aí e também deixa aí tópicos, né? Temas e conteúdos para próximos mapas mentais, tá? Então vamos lá, galera. Lembra que isso aqui não é uma aula, é a construção de um mapa mental. Pega aí tua folha, eu vou usar essa folha aqui de caderno, porque eu gosto de folha de caderno, gosto de ficar assim e tal, mas você pode usar qualquer folha que você tem aí, qualquer canetinha e tudo mais. Eu vou usar aqui minhas canetinhas, uma preta e uma canetinha azul, né? Então vamos lá. Primeiramente, lembre que o processo de respiração celular é o processo de oxidação da molécula de glicose para poder produzir moléculas de ATP. É para você pelo menos saber disso, porque a gente vai construir aqui as reações que acontecem nesse processo. Então, levando em consideração que você já sabe que respiração celular é esse processo, fica ainda melhor. Então, passo número 1, faça junto comigo aí agora, tá? Você vai desenhar bonitinho a sua célula, tá? Eu vou desenhar aqui a minha célula. De preferência, mano, faz um quadrado, vai por mim. Faz um quadradinho aí, tá? Bem bonitinho. Se não deixou o like, deixa o like. Olha só. Esse quadradinho aqui, galera, é nossa membrana plasmática. Exatamente. Qual é a organela que participa do processo de respiração celular? Todo mundo já, até minha mãe já sabe que é a mitocôndria. Então vou desenhar aqui, mano, a mitocôndria, mano. Olha só essa mitocôndria que eu vou desenhar aqui, mano. Patrick, eu posso desenhar ela grandona? Eu quero que você desenhe ela do tamanho de um estádio de futebol, homem. Olha só. Tá aqui como a membrana, a mitocôndria tem membrana dupla. Vamos colocar aqui uma outra membrana para representar aqui, sei lá, as cristas mitocondriais, porque acontece uma fase nessas membranas, tá? E coloquei aqui bonitinho para vocês. Então vamos aqui dar nome aos bois, tá? Essa parte aqui é o citoplasma. Então vou colocar aqui o nome bem bonitinho. Deixa eu ver aqui onde eu vou colocar. Colocar aqui, né? Para não ficar muito acanaiado. Citoplasma. Beleza. Essa parte aqui, essa estrutura aqui, é a mitocôndria. Então, cara, eu vou colocar o nomezinho aqui, ó. Mitocôndria. Mas aqui é a membrana, aqui é a membrana. Calma, homem. Aqui é o nome da estrutura, mitocôndria, tá? Essa parte aqui interna, nós chamamos essa parte aqui interna de matriz mitocondrial. Então, eu vou colocar aqui o nome matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial. Beleza? Como existe uma fase da respiração celular que acontece nas membranas internas e externas da mitocôndria, para poder ficar um negócio que você possa memorizar melhor, você vai fazer o seguinte, você vai colocar como se fosse uma caixinha aqui, ó, tá? Uma caixinha bem bonitinha, ó. Vamos fazer aqui um quadradinho, tá? Esse quadradinho aqui vai ser como se fosse a representação da enzima ATP sintetase ou ATP sintase, que acontece o processo de cadeia respiratória, que eu coloco já o nome dessas fases, tá? Vamos primeiro desenhar as estruturas. Então, pintar aqui. Se não deixou o like, deixa o like, bonitinho, tá? Patrick, eu posso desenhar de outras cores? Pode. Patrick, eu vi um mapa mental no Google. É, meu filho, ali é um mapa mental, aqui é o meu mapa mental. Lembre, aqui é o nosso mapa mental
que eu garanto que se você fizer um desse daí no seu caderno, você nunca mais vai esquecer esse processo, tá? Aqui eu vou colocar como se fosse... Vou colocar aqui membrana, tá? Membrana. Beleza, então aqui eu tenho feito a minha célula, tá? Eu tenho aqui o meu citoplasma, eu tenho aqui a minha mitocôndria, eu tenho aqui a minha matriz mitocondrial e aqui eu tenho a minha membrana da mitocôndria. Ou seja, eu tenho tudo já, eu tenho tudo. Ai, eu não lembro o que é o processo de respiração celular. Ah, colega, aí fica difícil, né, mano? Mas bora colocar aqui para você, tá? O conceito de respiração celular. Então, vou colocar aqui o conceitozinho para você de respiração celular, tá? Então, você vai anotar assim, você vai colocar respiração celular. Ai, Patrick, como tua caligrafia é... Ô, coleguinha, a tua caligrafia ela é linda, não é? Também? Imagino que ela também seja linda que nem a minha, tá? Colocar aqui, como eu gosto sempre de sublinhar, vou sublinhar aqui esse nome respiração celular. Então, um conceito fácil de você aprender esse processo é você colocar aqui o processo de produção de ATP. Ponto. Com participação de oxigênio. Com participação de oxigênio. Por isso que nós dizemos que o processo de respiração celular é um processo aeróbio, porque vai ter a participação de oxigênio, diga-se de passagem, aqui na mitocôndria, aqui no caso na terceira parte, na terceira fase, no processo de cadeia respiratória. Tudo bem? O processo de respiração celular ele tem 3 fases. Vamos colocar aqui agora o nome das fases. Meu filho, anote. Você está anotando? Anota, meu filho. Anota para aprender esse negócio, pelo amor de Deus. Então vamos colocar aqui a primeira fase. Colocar aqui, ó. Primeira fase. Eu fico vendo por aí um monte de mapa mental que não traz informações que são relevantes. Eu vou colocar aqui informações que de fato são relevantes, tá? Primeira fase, ela se chama de, olha só, se chama, vou colocar aqui de preto, se chama de glicólise. Então, a primeira parte, ela é chamada de glicólise. Primeira fase ou primeira parte, isso não interessa. Glicólise. A segunda parte, ou segunda fase, acontece aqui na mitocôndria. Então, vou colocar aqui, segunda fase, acontece na matriz mitocondrial, tá? Isso aqui eu chamo do famoso ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Show! A terceira parte, eu vou colocar uma setinha, tá? Saindo daqui, apontando para cá, porque acontece aqui nessa membrana. Então, eu vou colocar aqui. Terceira fase, eu vou colocar aqui cadeia respiratória. Cadeia respiratória. Então, o que foi que tu acabou de aprender aqui? A primeira fase acontece no citoplasma, a segunda fase acontece na matriz mitocondrial e a terceira fase acontece na membrana interna da mitocôndria, chamada de cadeia respiratória. Então, eu tenho primeira fase, segunda fase e terceira fase, tá? Então, em cada uma das fases vai acontecer mecanismos importantes para o processo de respiração celular, que no caso é a oxidação da molécula de glicose. Então, vamos lá. O que acontece na glicólise? Acontece a quebra, coloque aí, quebra da glicose. Então, acontece a quebra da glicose
na primeira fase chamada de glicólise. Essa quebra, espero que você esteja anotando de acordo com o que eu estou notando, dando aí os pause para você poder ir anotando devagar, tá? A glicólise, ela quebra a glicose em duas moléculas. Essas duas moléculas nós chamamos de ácido pirúvico ou também chamada de piruvato. Eu vou chamar aqui de ácido pirúvico. Vou colocar aqui AC pirúvico e vou colocar aqui AC pirúvico também. Então, quebrou em duas moléculas de ácido pirúvico. Patricão, quebrou do nada? Não, não quebrou do nada. Isso daqui acontece, galera, em 10 reações, tá? Cada uma dessas reações tem enzimas específicas que fazem com que essa molécula de glicose ela se torne duas moléculas de ácido pirúvico. O que foi que aconteceu aqui durante essas 10 reações que são, de alguma forma, relevantes? Olha o que aconteceu aqui. Pá, vou colocar aqui. De forma geral, aconteceu a produção de 4 ATP, tá? Produção de 4 ATPs aqui nessa fase. De forma geral, aconteceu gasto de 2 ATPs. Então, se produziu 4 e gastou 2, o lucro é 2. Além disso, aconteceu a formação de um aceptor de elétrons, no caso de hidrogênio, chamado de NAD. Então, aqui produziu são de 2 NADH. Beleza? Aconteceu a produção de 2 NADH. Tudo bem. Isso aqui basicamente é o que acontece no processo de glicólise e claro também que aconteceu liberação de CO2. Ok. O ácido pirúvico, ele não consegue entrar dentro da mitocôndria por conta própria. Ele tem que pegar carona em uma molécula, tá? Para poder ele pegar carona nessa molécula, eu vou colocar aqui a setinha apontando que o ácido pirúvico, ele entrou para a matriz mitocondrial, tá? Então, olha aqui que bacana. Para ele pegar carona aqui, aconteceu uma reação intermediária onde o ácido pirúvico se ligou com a molécula de acetil, tá? De acetil-CoA. Ficou acetil coenzima A, tá? Então, o ácido pirúvico, ele se ligou à molécula de coenzima A e virou aí o acetil coenzima A. Esse acetil coenzima A, ele vai entrar aqui dentro da mitocôndria, mas quando isso aqui acontece, ocorre também, meu pequeno gafanhoto, a produção, olha só, a produção de um NADH. Patrick, mas não são 2 ácidos pirúvicos? Eu vou contar aqui de 1, mas está entrando 2. Então, aconteceu ao mesmo tempo a formação de 2 NADH. Ok? Beleza. Entrando aqui dentro da mitocôndria, não vai ser mais ácido pirúvico o nome disso, né? Vai ser acetil coenzima A. Vou colocar aqui acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele vai reagir com uma molécula chamada de oxaloacetato. Essa molécula de oxaloacetato é a primeira que vai reagir com o acetil. Da união dessa reação, o grupo CoA é perdido e o acetil se liga ao oxaloacetato e vai formar um componente chamado de citrato. Por isso que o nome, meu querido, é ciclo do ácido cítrico. Então, o que é que vai acontecer aqui? Esse citrato, ele vai voltar a ser oxaloacetato, para novamente reagir com uma molécula de acetil. Esse ciclo aqui que fica de oxaloacetato a citrato, acontece algumas coisas.
como, por exemplo, formação de ATP, formação de NAD e também formação de FADH2, tá? Como está entrando dois ácidos pirúvicos, eu vou colocar aqui o cálculo como se fosse com as duas moléculas, tá? Por quê? Para cada acetil que entra dentro da célula, são formados 3 NADH2, um FADH2 e um ATP. Como está entrando 2 piruvatos, eu já vou colocar o valor total disso. Então, aqui aconteceu, aconteceu produção de 6 NADH e 2 FADH2. FADH é outra molécula que transporta hidrogênios. E aconteceu também a produção de 2 ATPs. A molécula de glicose foi totalmente degradada, O que é que vai aqui para a cadeia respiratória? Vai os NAD e os FAD para poder passarem pela cadeia respiratória, liberarem seus elétrons e produzir, engasguei aqui, e produzir a molécula de ATP, tá? Onde o hidrogênio vai se ligar com o oxigênio lá por meio da enzima ATP sintetase. Mas vamos aqui para a regra. Olha só aqui a regra. A regra é clara. Não, tá errado. Pois então você vá conversar lá com os livros de ensino superior, tá? Vai lá conversar com aquele livro lá de ensino superior que eu esqueci o nome de bioquímica, que é o terror. Esqueci agora o nome desse livro, mas vai lá conversar com o autor desse livro, tá? Olha só, um NADH, ele produz 2,5 ATPs. E um FADH2 produz 1,5 ATPs. Quantos NADs foram formados aqui neste processo? Vamos contar, crianças. 6 mais 2, né? Eu não coloquei aqui, mas aqui quando entrou também formou um NAD. 6 mais 2, 8, mais 2, 10. Então foram formados 10 NADH. Quantos FADs foram formados? 2. FADH2. 2 FADH2 foram formados. Eu nunca vi um mapa mental, Patrick, desse jeito. Que negócio massa. É claro, meu bebezinho, que aqui é para você nunca mais esquecer. Se 10 NADH está entrando na cadeia respiratória e cada NADH vai produzir 2,5 ATPs, então nós dizemos que na cadeia respiratória isso aqui produziu 25 ATP. Como cada FAD vai produzir, FADH2, 1,5, então produziu, queridos, 1,5 mais 1,5, 3 ATPs. Uhul! Quantos ATPs foram produzidos na cadeia respiratória? 25 mais 3, 28 ATP. Uhul! 28 ATPs foram formados na cadeia respiratória, 2 ATPs foram formados no ciclo de Krebs e um saldo de 2 ATPs aqui na glicólise. Então, crianças, vamos somar? 28 mais 2, 30, mais 2, 32 ATPs. Então, crianças, o saldo total é de 32 ATPs. Beleza? Não, mas eu aprendi que um NAD forma 3 ATPs. Então aqui fica 30. Um FAD faz 2. Faz 2. Então fica 34 ATPs. Somando tudo isso aqui fica 38. É, colega, porque você leu isso daí num livro de ensino médio, tá? Aqui é numa pegadazinha mais superiorizada, ok?
E claro que essa quantidade de ATPs ela vai variar de célula para célula. Então aqui você tem glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória ao qual aconteceu esse bombeamento de elétrons para a produção de ATP por meio da enzima ATP sintetase. Uau! Galera, olha esse mapinha mental aqui como tá bonitinho, tá? É a pescazinha para qualquer prova. Para considerar, deixa teu like aí, tá? Nos comentários também coloca tuas opiniões, que eu vou ficar muito feliz, tá? Meu foco aqui é te ajudar. Eu abri aqui pensando que ele ia dar uma aula. Não, a aula já tem aqui no meu quintal, no meu canal, mano. Aqui é um mapa mental, tá? Para quem já estudou o assunto e quer memorizá-lo de uma forma melhor. Eu tenho certeza que eu te ajudei, então também me ajude deixando aí o seu feedback. Um forte abraço e nos vemos no próximo Mapa Mental. Valeu!